Bom dia para todos aqueles que estão nos assistindo e para quem está assistindo a gravação deste evento, né, que será disponibilizada no canal do YouTube do Arquivo Central da Unirio. Eu me chamo Tayane Vicente Vanderberg e sou arquivista-chefe da Unidade de Arquivo e Protocolo Setorial do Centro de Ciências Humanas e Sociais da Unirio, a UAP-CCH, e estarei realizando a apresentação e a mediação deste evento em conjunto com a arquivista Patrícia França, que é chefe da UAP-CLA. Então, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à webconferência Proteção de Dados em Pauta, desvendando os desafios da LGPD na Unirio. Este é um evento que ele faz parte do projeto do Arquivo Central intitulado Agenda Cultural do Acervo Institucional entre Práticas e Saberes nos Arquivos, que é coordenado pela arquivista Fabiana Patuelli e por mim. E é um produto cultural cadastrado na Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio. O projeto Agenda Cultural do Acervo Institucional entre Práticas e Saberes nos Arquivos, ele surgiu com o intuito de agenciar eventos que possuam relação direta ou indireta com os acervos da universidade, independentemente do seu formato, e que possam oferir, né, conhecimento técnico e científico à comunidade acadêmica e extramuros. Assim, sob esta perspectiva, o projeto traz como tema do seu primeiro evento a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a LGPD, pois a aplicação desta lei incide diretamente sobre a produção e a segurança da informação nos documentos arquivísticos da universidade. Para a presente webconferência Proteção de Dados em Pauta, desvendando os desafios da LGPD na Unirio, foram convidadas palestrantes que possuem atuação ou pesquisas relevantes sobre a LGPD, com o intuito de difundir o conhecimento, né, que nós temos aqui na Unirio, e apresentar essa expertise implementada na Unirio. Agora, nesse momento, eu passo a palavra para a arquivista-chefe da Unidade de Arquivo e Protocolo Setorial do Centro de Letras e Artes, a UAP-CLA, Patrícia França. Bom dia a todos. Bom, como sabemos, a LGPD é uma lei importante para garantir a proteção de dados pessoais no Brasil e reforça a importância da privacidade e segurança de informações pessoais em uma sociedade cada vez mais conectada e dependente da tecnologia. Portanto, as instituições precisam estar cada vez mais atentas às obrigações estabelecidas pela LGPD e garantir que estejam em conformidade para evitar sanções e também para conscientizar a sociedade sobre o tratamento e a importância dos dados pessoais. E refletindo sobre esse contexto, o projeto Agenda Cultural do Acervo Institucional entre Práticas e Saberes nos Arquivos oferece essa webconferência, né? Proteção de Dados em Pauta, desvendando os desafios da LGPD na Unirio. Esta apresentação ela está sendo gravada e vai ser disponibilizada no canal do YouTube do Arquivo Central, @arquivocentral.unirio, e cabe destacar que a instituição não pode ser vinculada às opiniões das falas das palestrantes. Né? Assim, daremos início com a palestra de abertura que aborda a implementação da LGPD na Unirio, pela doutora Isabela Costa da Silva, diretora do Arquivo Central, encarregada pelo tratamento de dados pessoais da Unirio. Isabela Costa é doutora e mestre em Ciência da Informação pelo PPGCI da UF, bacharel em Arquivologia pela UF, arquivista e gerente de gestão de documentos do Arquivo Central da Unirio desde 2016, diretora do Arquivo Central da Unirio desde 2023, onde atua como encarregada pelo tratamento de dados pessoais, gestora negocial do projeto de implantação do Sistema Eletrônico de Informações, o SEI, presidente do Comitê Gestor do Acervo Acadêmico, presidente da Comissão Permanente de Avaliação de Documentos, CEPAD, e também ministrante de cursos e capacitações com temática arquivística no âmbito da Unirio. Então, agora, com a palavra, a doutora Isabela.
Eu, primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade de participar desse evento, que é de grande importância, né, tanto para o Arquivo Central como para a própria Unirio. Agradecer a colaboração das colegas arquivistas, a Tayane e a Patrícia, e também agradecer a Fabiana, que é a suplente, como encarregada dos dados pessoais da Unirio, e também diretora substituta do Arquivo Central, nesse momento em que eu me encontro de licença maternidade. Então, quero agradecer o apoio que tem sido dado. E também agradecer a Mariana Araújo, da Ouvidoria, que até então era responsável pela LGPD na universidade e que passou o bastão recentemente para mim, após a minha designação como diretora do Arquivo Central. Então, vamos dar início à apresentação. Bom, a Lei 13.709 de 2018, né, a LGPD, é a Lei Geral de Proteção de Dados, que dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural, ou por pessoa jurídica, de direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade, privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. Bom, a LGPD é uma lei recente, né, no Brasil. Se a gente for pensar que em outros países, desde a década de 1970, já vem se iniciando discussões e implementação de legislações sobre proteção de dados, né? O Brasil, recentemente, em 2018, implantou a LGPD com o intuito de normalizar a proteção de dados no Brasil, né? Isso também foi em decorrência do aumento da tecnologia, principalmente do uso da tecnologia na criação, uso e armazenamento de dados pessoais por empresas, né, instituições, e acabou acontecendo também a comercialização desses dados, né, mediante a lógica capitalista, e foi necessário, então, criar essa lei para regulamentar e garantir ao cidadão o direito de proteção dos seus dados pessoais. Né? Acho que todo mundo aqui já deve ter acontecido de ter seus dados pessoais comercializados por alguma empresa, receber, de repente, uma ligação oferecendo produtos e serviços, e você pensa, poxa, como que essa pessoa conseguiu o meu celular? Como essa pessoa sabe o meu nome? Se eu não passei para ninguém. Então, provavelmente, você teve os seus dados pessoais vendidos por alguma instituição. Né? Então, a LGPD surge também com o intuito de colocar o Brasil dentro de uma pauta de discussão de dados pessoais e também adequar as regras, né, com outros países, né, facilitando, então, a competitividade de mercado na transferência e portabilidade de dados. Lembrando que os dados pessoais, eles são divididos também em dados pessoais e dados sensíveis. Os dados pessoais, eles são, pode-se dizer, né, o nome, RG, CPF, e os dados sensíveis seriam religião, opinião política, origem racial, dados genéticos. Aqui na Unirio, a gente tem muitos documentos que são produzidos, armazenados, né, no âmbito da Unirio, do Arquivo Central, onde constam dados pessoais e também dados sensíveis, como, por exemplo, dossiês dos alunos, os processos de registro e expedição de diplomas, dossiês funcionais dos servidores, os prontuários médicos, onde constam muitos dados sensíveis, né? Como, por exemplo, algumas doenças que são pessoais, origem racial, né, dados genéticos, enfim. Então, alguns formulários e requerimentos também, onde constam esses dados. Pensando, então, na linha do tempo com relação à LGPD na Unirio, em 2021, né, a gente sabe que a lei é de 2018,
mas em 2021 iniciou a instituição do grupo de trabalho, né, que foi criado o GT para a implantação da LGPD. Em 2022, foi criado o Comitê de Proteção de Dados, o CPDados, por meio de portaria. E em 2023, foi quando eu assumi a direção do Arquivo Central em junho, e logo em seguida, no mês de outubro, eu assumi como encarregada de dados pessoais, no tratamento de dados pessoais da Unirio, né? Eu recebi esse convite, né? A Mariana queria passar essa competência, né, para alguém do Arquivo Central, né, por entender, né, que o Arquivo Central poderia colaborar de forma prática para como encarregado de dados pessoais. Então eu assumi e cumpri esse desafio, né, que vem sendo feito desde então. Em 2023, a gente teve também a publicação da cartilha sobre a LGPD na Unirio. Em 2024, a atualização do Comitê de Proteção de Dados, né? Houve a atualização do CPDados com novos membros, né? Criados por uma comissão interdisciplinar, né? Com várias pessoas, vários cargos, né? E várias unidades da Unirio que participam dessa comissão, né? Desse comitê. E, recentemente, né? A gente está ainda em fase de implementação, né, da publicação do Guia de Boas Práticas da LGPD na Unirio, que em breve vai ser publicado. Então, a gente pensando aqui nos principais atores, né, da LGPD na universidade, a gente tem, né, conforme a lei, o titular, o controlador, o operador, o encarregado e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. O titular é a quem se referem os dados, poderiam ser os alunos, os servidores, os terceirizados, os pacientes, no caso do HUGG, e a própria comunidade. O controlador é a Unirio, né? O controlador é a pessoa natural ou jurídica de direito público ou privado a quem compete as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais. Já o operador é o responsável pelo processo de tratamento dos dados, né? Então, seria a quem possui o acesso aos dados dos usuários, tais como os fornecedores de bens, serviços e parceiros. E o encarregado, que no caso eu sou a encarregada da Unirio, né? Que é a pessoa indicada pelo controlador para atuar como um canal de comunicação entre o titular dos dados, o controlador e o operador e a Autoridade Nacional de Dados, que é a ANPD. Então, o papel do encarregado, né, no tratamento de dados pessoais é um papel muito importante, né, é uma posição de muita confiança dentro da instituição, né, porque o encarregado, ele é a pessoa criada pela LGPD para atuar como um canal de comunicação entre o controlador, os titulares e a ANPD, tendo como principais funções aceitar reclamações e comunicações dos titulares, prestar esclarecimentos e adotar providências, receber comunicações da autoridade nacional, adotar providências, orientar os funcionários e os contratados da entidade a respeito das práticas a serem tomadas em relação à proteção de dados pessoais, executar as demais atribuições determinadas pelo controlador ou estabelecidas em normas complementares, né? Então, o encarregado pelo tratamento de dados na Unirio, a Unirio optou, né, inicialmente para que fosse uma pessoa física, no caso, né? Mas algumas instituições já estão utilizando como encarregado de dados pessoais uma unidade, né? Porque inicialmente a legislação dava a entender que precisaria ser uma pessoa natural, mas depois isso foi corrigido. Algumas instituições, como por exemplo o TRE, já utiliza unidade como o encarregado pelo tratamento de dados pessoais, não uma pessoa física. Então, isso é uma questão que a gente mais à frente pode ver, né, com relação à Unirio.
para adequar, né, a Unirio à realidade do brasileiro. Então, para a gente entender, né, melhor o papel do encarregado, né, ele é justamente esse canal de comunicação, encarregado, que também é conhecido como DPO, que é o Data Protection Officer, que significa o responsável pela proteção de dados. Então, ele é esse canal de comunicação entre o titular dos dados, o controlador, o operador e a ANPD. Vamos pensar. Estou tentando passar aqui o slide agora para o próximo, não estou conseguindo. Alguém pode me auxiliar aqui? Isso. Foi. Então, pensando o que é o tratamento de dados pessoais. A LGPD, ela estabelece que o tratamento de dados pessoais se refere a operações referentes à coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração. Então, a gente vê que é uma gama enorme, né, de ações referentes ao tratamento de dados e que vai muito ao encontro, né, do que a própria arquivologia e o próprio Arquivo Central Comunidade da Reitoria tem como função dentro da universidade, né? Apesar, né, que a LGPD ela não fala especificamente, né, não aborda especificamente a questão dos arquivos, conceitos arquivísticos, assim como a LAI, né, a parte arquivística não é tratada na LGPD como uma referência, mas a gente entende que todo o trabalho que vem sendo feito de tratamento de dados pessoais é uma incumbência do arquivo e é uma incumbência que tem total ligação com as atividades arquivísticas, né? E também com a gestão de documentos, né? Entendendo que gestão de documentos é um conjunto de procedimentos e operações técnicas referentes à produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento em fase corrente intermediária, visando a eliminação ou recolhimento para a guarda permanente. Então, a gestão de documentos, que é uma competência fundamental na Unirio, né? Uma competência fundamental do Arquivo Central, ela é importante que a gente adeque a nossa política, as nossas políticas de gestão de documentos à LGPD, né? Principalmente na fase de produção, onde a gente tem um momento de padronizar formulários, requerimentos. Então, é importantíssimo que isso seja, que essa padronização ocorra em consonância com a proteção de dados, com a política de proteção de dados da universidade, né? É importante que a gente tenha em vista, né, que os requerimentos não precisam ter determinados dados, né? Muitas vezes a gente vê um requerimento, para quê? Precisa ter o CPF atrelado nesse requerimento? Precisa ter o telefone? Né? Principalmente agora que a Unirio está definitivamente com o SEI, né, que é o Sistema Eletrônico de Informações implantado na universidade, os processos eles já estão disponíveis para consulta pública, então fica, né, o próprio sistema, ele, quando tem dados pessoais em algum requerimento, em alguma solicitação, o próprio sistema ele faz com que esse requerimento não seja visível para os usuários externos, né? Mas como a ideia tanto de governança, da transparência das informações, a ideia é que tudo que for documento público seja transparente e seja de acesso público para todo cidadão. Então, é importante que a gente tenha essa padronização dos formulários. E isso, com a gestão de documentos, é fundamental que seja feito um trabalho em conjunto, né?
Então, a gente começa a pensar qual a importância de ter o arquivo central à frente, né, da implantação da LGPD na Unirio. A gente sabe que não são todas as instituições, nem todas as IFES que têm um arquivista como encarregado. Algumas já têm implantado, como a UFSM, já tem feito dessa forma, mas na Unirio, pela primeira vez, né, desde que foi implantada a LGPD, pela primeira vez a gente tem o setor de arquivo à frente dessa discussão, à frente dessa implementação. Então, isso é importante, porque pensando nas atribuições do Arquivo Central, como órgão suplementar da Unirio, responsável pela coordenação do sistema de arquivo e protocolo de toda a universidade, né, com a competência regimental de elaborar políticas relacionadas à gestão de documentos, assessorando as ações acadêmicas e administrativas, né, promovendo a recuperação e disseminação da informação, né, conforme o nosso regimento, que é datado de 1990. Então, a Unirio, ela já possui, né, uma política de gestão de documentos que é culturalmente estabelecida. A gente fala que é culturalmente estabelecida porque a nossa política, ela não tem um documento formal que gere a política de gestão de documentos, mas nós temos uma gama de instruções normativas, atos normativos que se referem à gestão de documentos. Nós temos uma política de treinamento de servidores. Então, são várias ações que fazem com que a nossa... que compõe a política de gestão de documentos da universidade. Então, por isso que a gente diz que a gente tem uma cultura, né, estabelecida de gestão de documentos, baseada na tabela de temporalidade, no plano de classificação relativo às atividades meio e fim. Né? Isso desde 2011, quando começamos a produzir processos administrativos já classificados, né, desde sua origem na universidade. Então, a gente já tem essa cultura de gestão de documentos implementada. Então, isso faz com que a gente tenha uma maior segurança dos dados pessoais produzidos no âmbito da universidade. Então, dentre outras, né, a gente pode ver também o Plano de Desenvolvimento Institucional, que é o PDI. Ele já contempla, né, o Arquivo Central como órgão, como a unidade responsável por promover melhorias no processo organizacional, aperfeiçoando a gestão de processos administrativos, onde consta a seguinte ação estratégica, que é promover o estudo de adequação dos documentos administrativos à Lei Geral de Proteção de Dados. Então, o próprio PDI ele já dá ao Arquivo Central essa competência, né? Então, é importante que a unidade responsável pela política arquivística institucional tenha também um papel central na gestão, né, na proteção dos dados pessoais. Então, pensando nos desafios e ações futuras, temos como desafios a mudança da cultura organizacional, né, a readequação das unidades administrativas e acadêmicas nos seus processos de coleta, tráfego e armazenamento de dados. Temos como desafio também, né, um reduzido quantitativo de pessoal no Arquivo Central. Isso impacta diretamente a execução das atividades. Apesar de termos esse reduzido quantitativo, a gente está sempre tentando assumir as nossas responsabilidades e tomar um papel central na universidade, quando se trata de documentos, de registros de informação, de preservação e proteção de dados. A gente tentar sempre assumir o nosso compromisso, apesar de termos essa redução, né, do quantitativo de pessoas, infraestrutura também. Então, isso é um grande desafio. Realizar um mapeamento de dados pessoais e dados sensíveis, isso já tem sido feito, já foi concluída, inclusive, essa ação desde abril desse ano. Nós mandamos, né, para as diversas unidades da Unirio um formulário para preenchimento e mapeamos os dados pessoais e os dados sensíveis dentro desse contexto da universidade, dos setores, né? Como ações futuras, pretendemos elaborar um inventário de dados pessoais da Unirio,
definir uma política de declaração de cookies em colaboração com a DTIC, aplicar a política de gestão de riscos para mitigar os riscos de possíveis incidentes, né, com relação aos dados pessoais, ao vazamento de informações pessoais. Promover a gestão de documentos de forma ampla na universidade, em conformidade com a legislação arquivística, garantindo boas práticas no tratamento de dados, adequar a produção documental da universidade aos requisitos da LGPD, né, por meio de revisão de políticas internas e externas, para compor dossiês, processos, contratos, formulários, procedimentos e demais atividades que envolvam o tratamento dos dados pessoais. Então, realizar o tratamento de capacitação sobre a LGPD para servidores e terceirizados, promover a transparência quanto às fases de tratamento de dados pessoais e tecnologias, garantir o direito de acesso à informação ao titular dos dados sobre o tratamento dos seus próprios dados. Então, o titular dos dados ele tem direito, né, de saber como a universidade vem tratando os seus dados, né? No caso, por exemplo, os dossiês dos alunos, dos dossiês funcionais dos servidores. Então, é importante a gente ter essa transparência de como esses documentos vêm sendo tratados na universidade. E preservar também, né, os requisitos de segurança da informação. Então, a gente tem, né, são muitos desafios que a universidade vem recebendo, né, com relação à implantação da LGPD, mas a gente considera que é importante que os arquivos e os arquivistas, a gente deve se apropriar desses espaços de discussão, junto com profissionais da área de direito, mas estabelecer conceitos arquivísticos adequados para o tratamento dos dados pessoais é fundamental, né, considerando que o empoderamento dos arquivos e arquivistas e ter, né, o arquivo central dentro desse papel, né, assumindo esse papel central na discussão do tratamento de dados pessoais é fundamental, né, principalmente no âmbito arquivístico, né, já que a arquivologia já vem iniciando discussões, trabalhos, né, com relação à tecnologia na produção, uso, armazenamento de documentos arquivísticos. Desde a segunda metade do século XX até a atualidade, muitas pesquisas no âmbito da ciência arquivística já foram realizadas, que tem muito a contribuir com a discussão em torno do tratamento dos dados pessoais. Então, podemos dizer que a iniciativa do Arquivo Central em tomar frente à implementação da LGPD na Unirio, por meio da figura da direção como encarregada do tratamento dos pessoais, né, no âmbito da instituição, é muito importante para reforçar e reafirmar o nosso papel perante a instituição. Então, quero agradecer a todos. Deixo aqui o meu contato, né, com relação a como encarregada de tratamentos pessoais, o e-mail para quem quiser entrar em contato é lgpd@unirio.br. E agradeço a todos pela parceria e colaboração. Então, obrigada pela apresentação, Isabela. Os ouvintes que tiverem perguntas para a Isabela já podem colocar lá no chat do bate-papo, tá? Que ao final do evento nós vamos repassar para ela. Então, agora vamos dar continuidade com a palestra Principais Pontos da LGPD para a Universidade, com a doutora Fabiana da Costa Ferraz Patuelli Lima, diretora substituta do Arquivo Central e suplente encarregada pelo tratamento de dados pessoais da Unirio. Fabiana Patuelli Lima é bacharel em Arquivologia pela Unirio, licenciada e mestre em Letras pela UF, especialista em Filosofia pela Unesa,
doutora em Letras pela UERJ, arquivista do Arquivo Central da Unirio desde 2009, diretora substituta do Arquivo Central e suplente da encarregada pelo tratamento de dados pessoais, coordenadora do projeto Agenda Cultural do Acervo Institucional entre Práticas e Saberes nos Arquivos, que viabilizou esta webconferência, e também ministrante de cursos e capacitações com temática arquivística no âmbito da Unirio. Então, agora, com a palavra, a doutora Fabiana. Bom dia. Como já foi falado, alguns pontos da LGPD, isso vai tornar a nossa apresentação um pouco mais dinâmica, muito mais rápida. Seria um principal ponto mesmo da legislação para ajudá-los no entendimento dos próximos tópicos. Seria sobre a lei, né, no contexto da lei, né, a LGPD e a cultura algorítmica. Aí o objetivo é justamente contextualizar esses principais pontos. É claro que a gente vai fazer referência aos artigos para que vocês possam fazer suas próprias leituras, né, e ter os seus próprios entendimentos sobre a legislação. Então, vamos repetir um pouquinho, né? A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, como foi atualizada em 2019, né? Antes só chamada Lei Geral de Proteção de Dados. Nós temos duas legislações, né, em 2018, a base, e a que atualizou a lei anterior, né, em 2019. Então, o que essa lei ela tem como objetivo, né? Muito mais de verificar infrações, né? Ela tem como objetivo garantir a proteção aos direitos fundamentais de liberdade, de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. Então, o objetivo é garantir essa proteção aos direitos fundamentais. Então, é isso que é o foco, né, na legislação, muito mais do que verificar as infrações, né? Os fundamentos da proteção de dados, né? Nós temos como fundamentos o respeito à privacidade e a autodeterminação informativa. Então, esses dois primeiros, né, fundamentos, eles são muito importantes. A liberdade de expressão, de informação, de comunicação, de opinião, a inviolabilidade da intimidade, da honra, da imagem, o desenvolvimento econômico, tecnológico e a inovação, a livre iniciativa, a livre concorrência e defesa do consumidor, e os direitos humanos, o livre desenvolvimento da personalidade, dignidade e exercício da cidadania das pessoas naturais. Então, está no artigo 2, e ele que fundamenta a legislação e também deve fundamentar nosso trabalho de mudança cultural na universidade, tendo em vista o respeito à privacidade e à autodeterminação informativa, né, especialmente. Aos principais autores, né? A nossa encarregada pelo tratamento de dados pessoais, Isabela, já nos disse, né? Já falou um pouco como exemplo, né? Como a gente tem que contextualizar para a universidade, nós temos como nossos titulares de dados pessoais, em referência à universidade, né? Os discentes, os servidores, terceirizados, os pacientes, no caso do hospital, os parceiros, né? De contratos e convênios, integrantes da comunidade também, que acabam sendo atingidos direto ou indiretamente através de um projeto de pesquisa, de extensão. E também quando é ofertado para eles o trânsito na própria universidade, né? Que é um espaço público. Então, o titular de dados pessoal é a pessoa natural a que se referem esses dados pessoais. Aí, como exemplo, esses aí em relação à Unirio, no caso, às universidades. O controlador. O controlador é a pessoa natural e jurídica, assim diz a lei, né? Direito público, privado, que compete em decisões referentes ao tratamento de dados pessoais. No contexto, vamos observar, isso não é dito na lei, mas a ANPD, né, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né, ela tem um entendimento, o seguinte entendimento: no contexto da administração pública, em razão da desconcentração administrativa da União, tem sido o desempenho das funções típicas de controlador os próprios órgãos públicos, tá? Isso na administração direta e na indireta as próprias instituições também, no caso, a instituição Unirio, né? Ela é a controladora, tá? É bom observar isso, que os funcionários da instituição atuam em subordinação a essas decisões do controlador, não se confundindo, portanto, como operadores dos dados pessoais. Então, o controlador é a instituição Unirio, e seus funcionários não podem ser confundidos, eles mesmos, como agentes de tratamento.
Eles estão operando o agente do tratamento. Então, a Unirio, algo maior, né, que é composto pela reitoria, pelos conselhos, né, que até o reitor tem ainda um segmento a que também tem que se reportar, né, que é o segmento dos conselhos. O operador. O operador é toda pessoa, seja ela natural ou jurídica, tá, que realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador. Então, quando acontece isso? A empresa, pode ser uma empresa, uma pessoa natural, que está realizando, a pedido do controlador, o tratamento direto de dados pessoais. Então, todo o contrato com a universidade ou convênio, a pessoa será operadora? Não, porque se depende de que ela vai atuar. Ela provavelmente, se ela for um fornecedor de material de consumo, ela não vai ser operador de dados pessoais. Mas se ela for uma empresa de informática que vai trabalhar diretamente com banco de dados de discentes, com informações lá de nome, matrícula, nota, claramente ele é operador em relação à universidade. Tá? Aí, observando novamente, são considerados agentes de tratamento o operador, né? A figura ali, seja jurídica ou não, mas que esteja realizando um serviço a pedido do controlador, que é a própria instituição. Tá? Os funcionários, tanto de um quanto de outro, não são considerados agentes de tratamento, porque eles agem em função tanto do controlador quanto do operador. Tá? É bom observar isso, porque isso é um entendimento que não está na legislação expressamente, mas está no entendimento da NPD, que é a unidade pela qual cabe justamente entendimentos sobre a legislação e a sua aplicação. Encarregado. O encarregado é a Isabela, na universidade, é a pessoa indicada por controlador, né, que vai fazer esse canal de comunicação entre o controlador, os titulares e a NPD. Tá? Então, ela já disse, né, quais são as suas funções, que seria aceitar reclamações e comunicações titulares, né, de dados pessoais, prestar esclarecimentos e adotar providências, receber comunicações da Autoridade Nacional, a NPD, e adotar providências, orientar os funcionários e os contratos de entidade a respeito das práticas da LGPD, executar as demais atribuições determinadas pelo controlador, estabelecidas em normas complementares. Então, quer dizer, o encarregado, ele é uma figura que fica intermediária, mas também é uma figura responsável também para mudança cultural na aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais na universidade. Então, atualmente, sendo o Arquivo Central, um representante do Arquivo Central, é muito importante, como a Isabela apontou, sobre a gestão documental. Então, muito tem a ver com o tratamento e a captação de dados pessoais, né? Essa gerência sobre os documentos, os formulários da universidade. Aos principais conceitos, alguns deles já foi dito pela nossa encarregada, pelo tratamento de dados pessoais da universidade. Dado pessoal, mas vamos reforçar, né? Dado pessoal é toda informação que possa identificar uma pessoa natural ou seja identificado ou identificável, né? Aí a gente tem, não está na legislação expressamente, ao contrário dos dados pessoais sensíveis, mas a gente tem como exemplo o nome, sobrenome, datas de nascimento, CPF, RG, número da CNH, número da carteira de trabalho, número do passaporte, número do título de eleitor, a profissão, a formação, são dados passíveis de identificação, tá? Mais o que? Conjugados entre si. Uma lista só com nomes de pessoas não é considerado um vazamento de dados pessoais, por exemplo, infringindo uma privacidade de dados, tá? As listagens separadas, dados separados, eles não são considerados quando conjugados entre si. Ali sempre se expressa dessa maneira. E os dados pessoais sensíveis também, quando vinculado a uma pessoa natural, tá? Porque esses dados, eles podem ser fornecidos em termos de pesquisa, mas de forma anonimizada, da forma que a gente não vincule uma pessoa natural especificamente, tá? E nós temos aí expressamente, na legislação, né, no artigo 5º, convicção religiosa, dado genético ou biométrico de uma pessoa natural, dado referente à saúde ou à vida sexual, dados relacionados a políticas direcionadas às minorias, filiação a sindicatos ou organização de caráter religioso, filosófico, político, opinião política, origem racial ou étnica, sistemas de identificação biométrica, tá? Quando vinculados a uma pessoa natural.
Aí o tratamento de dados pessoais, também dito pela encarregada, né, também já mencionado, é toda operação realizada com dados pessoais, desde a captação, desde aquele formulário que normalmente se preenche para uma inscrição, por exemplo, de um evento, de uma ação, né, até o quê? O seu descarte lá no final. Então, como nós estamos num segmento de administração pública, submetido ao plano de classificação de documentos, submetido às tabelas de temporalidade de documentos, então a classificação, a sua transferência para um arquivo intermediário, a sua guarda no arquivo permanente, seu descarte de acordo com uma avaliação arquivística, né, faz parte do tratamento do dado pessoal. Seu processamento no sistema, ou no SEI, no caso que a gente utiliza na universidade, tá? Fazem parte todas essas operações de tratamento. Quando a gente fala em termos da legislação, tratamento de dado pessoal é desde a sua captação ao seu descarte no final. Tratamento de dado pessoal de crianças e adolescentes. É bom pontuar essa questão, porque, por acaso, nós temos, pelo mapeamento que fizemos, né, bastante tratamento de dado pessoal de crianças e adolescentes, porque temos uma gama de discentes que entram antes dos 18 anos, né? É claro, quando entra na faculdade, tem as questões de emancipação, né? Legislativa de emancipação. Deverá ser realizado com um consentimento específico em destaque dado por, ao menos, um dos pais ou responsável do menor de idade, tá? Menor de 18 anos. Exceto quando for para contatar os pais, os responsáveis, né? Uma questão de ir armazenado por uma única vez e sem o armazenamento, né? Captado uma única vez sem armazenamento. Ou para proteção da vida, né? A gente precisa um contato com os pais, o responsável por algum motivo, ou em relação à proteção da vida. Um atendimento médico, né? Aí, outro ponto muito importante em relação ao tratamento de dados pessoais é a hipótese legal, né? Nós temos aí as questões de o que é hipótese legal, o que é base legal, que eu vou falar aqui, tá? Nossa compreensão sobre um e o outro. Há instituições que compreendem como a mesma coisa e a gente diferencia um pouquinho, tá? A hipótese legal, ela está na legislação expressa, no artigo 7 e no artigo 11, para dados pessoais sensíveis, e dado pessoal no artigo 7. Ela é importante para o quê? Uma política de privacidade e transparência para com a finalidade do tratamento de dados pessoais. Então, uma vez que iremos captar dados pessoais de um formulário, seja ele analógico, quer dizer, em papel, ou seja ele digital, a gente tem que estar lá de forma expressa a finalidade, ou ter ciência dessa finalidade de tratamento de dados pessoais, né? Adequar até esse formulário, será que eu preciso do endereço da pessoa para por exemplo, uma isenção de disciplina? Será que eu preciso coletar o endereço desse discente? Verificar a finalidade para a qual eu estou pedindo cada um desses dados pessoais, né? Tornando assim os mais adequados. As hipóteses legais, elas ficam previstas na LGPD, como eu falei, no artigo 7 e 11, e eles o assunto da descrição meio que se repete, por isso que eu coloquei aqui, vocês vão ver, vez para o outro, artigo 7, artigo 11, exatamente onde cada um está, ou só artigo 7 ou só artigo 11, tá? Mediante fornecimento e consentimento expresso pelo titular, é o primeiro, tá? Então, quando a gente tem, enquanto unidade da universidade, o fornecimento do consentimento expresso pelo titular, para aquela captação de dados, para aquele tratamento específico, com a finalidade ali determinada, então a gente já tem meio caminho andado. É claro que o titular ele pode pedir revogação desse consentimento, tá? Porque ele tem autodeterminação informativa sobre os seus próprios dados, tá? Cumprimento a obrigação legal, o regulatório pelo controlador. Como agentes públicos, nós temos funções administrativas bem específicas e determinadas por legislações e regulatórias, a qual, como agente público, nós temos que fazer. Execução de políticas públicas, aí nós temos aí tanto os dados pessoais e os dados pessoais sensíveis, alguma espécie de estudo realizado pelo órgão de pesquisa, execução de contrato ou procedimentos preliminares relacionados ao contrato do qual seja parte o titular, exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo ou arbitral, proteção de vida ou incolumidade física do titular ou de terceiro, né, em urgências médicas, tutela da saúde,
atender os interesses legítimos do controlador ou de terceiro. Esse é o mais, vamos dizer assim, subjetivo. Mas esses interesses legítimos têm que estar expressos também de alguma forma. Proteção de crédito, garantia de prevenção à fraude e a segurança do titular. Então, são as hipóteses, os fundamentos legais que permitem que tratemos os dados pessoais, tá? Vamos falar um pouco sobre base legal. Base legal é o fundamento legal que permite que a instituição faça uma atividade, tá? Isso é muito fácil compreender quando há uma instituição da administração pública, porque não há atividade que não seja regulada, seja com legislação externa ou com uma legislação interna. Então, está tudo lá regulado. A matrícula é uma atividade fim, então está tudo ali regulado. Então, nós temos resoluções internas e existem resoluções externas. Então, quer dizer, não tem como não termos um fundamento legal para estarmos fazendo a atividade que estamos fazendo. Então, a base legal, quando a gente fala no âmbito da universidade, a gente está pedindo justamente qual é o fundamento legal que faz a gente pedir os dados da matrícula. A gente está promovendo a matrícula, que é uma atividade regulada na universidade. Então, é um exemplo de atividade regulatória que não precisa sequer de consentimento, tá? Porque a gente precisa fazer a atividade em razão das nossas atividades fins. E para também dar acesso e amparo a esse aluno, a gente precisa fazer a matrícula. Ele precisa passar pela matrícula. Então, é uma atividade regulatória que tem as suas hipóteses, a hipótese 7 e 11, não precisa de consentimento, tá? E a sua base legal seria o fundamento legal. Seria a resolução interna, mas existem também as resoluções externas também que regulam essas atividades da universidade, tá? Pode ser a própria LGPD, a base legal? Pode, em alguns casos, sim, mas pode ser qualquer artigo, não necessariamente a das hipóteses legais, que é o fundamento que diz em que ocasiões podemos tratar os dados pessoais de forma geral, tá? É por isso que a universidade ela não precisa de termos de consentimento, na maioria das vezes, porque ela está sobre sua atividade regulatória. É claro, se eu fizesse uma inscrição para esse evento, não foi o caso, porque a gente optou por um formato que a gente apresenta já o link de entrada. Mas se a gente optasse por uma inscrição no evento, esse termo de consentimento deveria ser feito, porque não é uma atividade regulatória, é uma atividade facultativa da nossa unidade, né? Agora, nós vamos entrar justamente no termo, eu já acabei falando, encadeando, né, o termo de consentimento. E nós temos os termos muito similares que, vamos dizer assim, espelham uma boa prática da LGPD, uma boa prática de cultura da LGPD nas instituições públicas e na universidade, que são os termos de cientificação, aviso e notificação, que são muito semelhantes ao consentimento, só que não precisa do sim ou não. Enquanto o consentimento a pessoa tem que dizer sim, né, para realizar a captação de dados, né? E isso espera-se, no caso de um compartilhamento internacional, por exemplo, nós, como atividades regulares, né, como agentes públicos que estamos operando, né, atividades regulares, uma boa prática seria colocar um termo semelhante de aviso e notificação, ou qual a gente vai falar sobre a finalidade específica para a qual estamos captando aqueles dados, por quanto tempo vai ser guardado aqueles dados, ou se vai ser feito um compartilhamento internacional sobre aqueles dados, de forma que seja preservado a autodeterminação informativa do titular de dados, tá? Garantindo sempre a privacidade dos dados. Aí um exemplo aqui de consentimento. Estou ciente de que os dados pessoais sensíveis, a discriminar quais são esses dados. Aqui coletados se referem à norma, legislação, especificar a norma e a legislação. Aí normalmente especifica também a hipótese legal e o fundamento legal, cuja guarda será realizada pelo prazo prescricional, conforme as tabelas de temporalidade. No caso da universidade, como a gente está submetido ao plano de classificação de documentos, já temos uma cultura de gestão de documentos da universidade, inclusive com modelos de
formulários pela própria comunicação social com código de classificação, nós já temos, desde 2019, construindo uma cultura de classificação de documentos na universidade. Informa-se que os dados pessoais sensíveis, né, seria um aviso, uma cientificação, uma notificação, como uma boa prática para o nosso titular de dados. Informa-se que os dados pessoais sensíveis, a discriminar quais são, aqui coletados se referem à finalidade, a descrever a finalidade, e se houver compartilhamento internacional, como já ciente, determinadas unidades já têm ciência desse compartilhamento, colocar também, cuja guarda será realizada pelo prazo prescricional em relação à tabela de temporalidade, porque aí nossos formulários normalmente são classificados, nós temos documentos classificáveis, já temos essa cultura que esperamos que seja amplamente cada vez mais, e agora com a LGPD seja cada vez mais amplificada entre as unidades. Vamos falar sobre um conceito muito importante, a anonimização de dados pessoais, que eu já cheguei a comentar, né? É a utilização de meios técnicos razoáveis disponíveis para que possamos desvincular a pessoa natural à informação pessoal ou pessoal sensível, tá? E quando a gente utiliza isso, quando pesquisas, né, sempre que possível, anonimizar os dados, se não para o pesquisador, né, que fica... normalmente na universidade nós temos um termo de responsabilidade de sigilo, mas pelo menos das pesquisas que ele apresentar, isso seja realizado de forma que a gente preserve a privacidade, especialmente quanto aos dados pessoais sensíveis e a autodeterminação informativa que a gente está falando lá desde o início. O tarjamento e descaracterização dos dados pessoais. O tarjamento é um pouco diferente, é quando você tem ali o dado, mas você, para restringir o acesso, né, você coloca rachura à parte, né, vamos dizer assim, né? Aí nós temos alguns exemplos do CPF. Por que a gente trouxe o CPF como esse exemplo? Porque ele, sozinho, uma lista de CPFs nos diz muita coisa, mas ele vinculado ao nome, ele identifica uma pessoa natural, né? E nós temos um número, nono dígito do CPF, né? E que ele especialmente informa também a região geográfica em que esse cadastro foi realizado. Então, ele é muito importante. Então, a maneira que a universidade escolheu de fazer a descaracterização do CPF, o tarjamento do CPF, da melhor forma é cobrindo esse nono dígito. Então, você cobre os 3 primeiros números ou os 3 últimos aqui, incluindo esse nono dígito aqui antes do IF. Ou tarja tudo, ou descaracteriza dessa forma aqui na tela com que vocês estão vendo na hora que vocês vão digitar ou no banco de dados. Então, esse é o exercício. Então, é a impossibilidade da denominação, a gente pode tarjar essas informações de forma a preservar a intimidade da pessoa. Então, vocês verão muitos processos no Sistema Eletrônico de Informação, tá, da universidade, com acesso público, né, pela pesquisa pública, o modo que todo mundo tem acesso. Minha câmera parou. Alô? Vamos lá. Uma paradinha aqui. Então, a gente trouxe o CPF porque ele tem esse nono dígito aqui, que ele é muito importante. Minha câmera deu uma paradinha, mas vamos continuar. Aí, o compartilhamento de dados pessoais, para a gente terminar. É importantíssimo falar sobre isso, tá? Vou resumir o máximo aqui. O compartilhamento que é comunicação, difusão ou transferência internacional. Entre o quê? Parceiros, entre operadores, entre organismos que podem ser, inclusive, internacionais. Contudo, deve-se assegurar a compatibilidade da finalidade do tratamento original, informando ao titular dos dados no início do tratamento. Então, se por acaso... Eu vou desligar a câmera, porque está... Desculpa, pessoal, vou jogar a câmera para ver se picota menos. Para adequação, necessidade, segurança e responsabilização das prestações de contas. Então, sempre que possível, quando fizermos o compartilhamento, esse tratamento original, essa finalidade do tratamento original deve ser mantida. E o titular deve ser avisado, se não no início, mas quando for realizado esse tratamento.
Por isso é importante que o compartilhamento de dados seja feito por meio de instrumentos que haja discriminação de objeto, finalidade do tratamento, hipótese e base legal, duração de tratamento e responsabilização acerca da proteção dos dados pessoais compartilhados. Então, isso tem que estar no contrato, tá? E aqui tem no artigo 33, falando justamente em que casos são permitidos esses compartilhamentos, né? Quando o grau de proteção de dados pessoais do organismo assim possuir, o controlador oferecer e comprovar garantias de cumprimento de princípios pela unidade, né? Através de um contrato, de um convênio ou congêneres, quando a transferência for necessária para a cooperação jurídica internacional, para a proteção da vida, né? Em comunidade física, quando a autoridade nacional autorizar a transferência, quando a transferência resultar em compromisso assumido em acordo de cooperação internacional, quando a transferência for necessária para a execução de política pública ou a atribuição legal do serviço público, quando o titular tiver fornecido seu consentimento específico em destaque para a transferência, ou para atender hipóteses previstas no artigo 7º, né, que é a atividade regulatória, a própria, como a gente está falando, né, da universidade, a gente tem uma coordenadoria de relações internacionais, por contrato, congêneres, como a gente também viu ali, né, justamente esses cumprimentos já ali do contrato, ou processo administrativo, judicial ou arbitrário, que são os artigos que falam nessas hipóteses legais, e aqui é retomado também como hipótese para tratamento, para compartilhamento internacional dos dados, né, de um titular de dados da universidade, no caso, né, nosso exemplo, né. Então, essas foram nossas referências para essa rápida apresentação que eu tentei fazer o mais rápido possível. Muito obrigada. Obrigada pela apresentação, Fabiana. E os ouvintes que tiverem perguntas para a Fabiana, podem já fazê-las lá no chat do bate-papo, que ao final a gente vai repassar para ela, tá bom? Bom dia. Nós vamos prosseguir, né, com o evento, com a palestra intitulada A Lei de Acesso à Informação no contexto da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, com a fala da especialista Mariana Buarque de Araújo, ouvidora da Unirio. Mariana, muito obrigada por estar participando deste evento, né? Mariana Buarque Araújo, ela é mestranda em administração pela Universidade Estácio de Sá, possui pós-graduação em ouvidoria pública pela Verbo Jurídico, em parceria com a Profoco, CGU, certificação em ouvidoria pela ENAP e pós-graduação em tradução português e inglês pela Universidade Gama Filho. Também possui graduação em secretariado executivo trilingüe pela Universidade Estácio de Sá e ingressou no serviço público no ano de 2011 como secretária executiva bilíngue na UF, e em 2015 ela foi redistribuída para a Unirio, onde atualmente exerce a função de ouvidora dessa instituição. E Mariana foi encarregada pelo tratamento de dados pessoais da Unirio entre os anos de 2022 e 2023, assim como também foi membro da Comissão de Ética da Unirio no período compreendido entre 2017 a 2019. Mariana, muito obrigada pela sua presença e a palavra é sua. Bom dia a todos que estão assistindo. Agradeço o convite, especialmente a Fabiana, que está coordenando esse projeto, e a todas as arquivistas que estão ajudando nessa apresentação. Eu acho que isso é um tema muito importante, muito relevante para a universidade, e agradeço essa oportunidade de estar aqui palestrando sobre isso. Eu venho trazendo a Lei de Acesso à Informação no contexto da LGPD, por trabalhar aqui como na ouvidoria com o SIC, que é o Serviço de Acesso à Informação, e também por ser a autoridade de monitoramento da LAI aqui na instituição. Para iniciar, eu venho trazendo
o conceito maior da LAI, né, e apresentando a LAI para vocês, para depois discutir essa relação com a LGPD. A LAI, que é a Lei de Acesso à Informação, ela é a número 12.527, ela foi criada em 2011 e ela traz como princípio fundamental o direito que já era previsto na Constituição de qualquer pessoa solicitar e receber dos órgãos e das entidades públicas as informações que eles produzem ou que eles têm a guarda dessas informações. Então, o artigo 5º da Constituição já dizia que todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Então, isso já era previsto na Constituição e a Lei de Acesso à Informação vem para regulamentar esse direito já previsto, né? Ela foi publicada em 2011, porém, ela só entrou em vigor em 16 de maio de 2012, regulamentada pelo Decreto 7.724. Ela tem como principais temas, né, que a lei traz, a transparência ativa, a transparência passiva, a estruturação dos procedimentos para o pedido de acesso à informação. Ela mudou as regras de classificação de documentos e informações, mudando os graus de sigilo, e traz também os artigos que falam sobre a responsabilização dos órgãos, das entidades e dos agentes públicos que não fornecem o acesso à informação dentro do prazo ou que não ou negam o acesso a uma informação que seria pública. O que seria a transparência ativa? A transparência ativa, ela diz que os órgãos públicos devem manter em seus canais eletrônicos algumas informações que não necessitam de solicitação de acesso à informação. São informações que devem estar já publicadas pelos órgãos. Informações como a estrutura do órgão, as competências, a legislação aplicável àquele órgão, os principais cargos, né, das autoridades do órgão e seus ocupantes, o endereço e o telefone das unidades, assim como o horário de atendimento ao público. Traz também a necessidade de publicação dos programas que o órgão tem que os programas que eles têm, que eles criam, né, os projetos, as ações, as principais metas, os resultados e os indicadores do resultado, assim como os repasses, as transferências de recursos financeiros e as despesas. Também pede as licitações, os contratos firmados, notas de empenho, perguntas mais frequentes, o contato da online, informações sobre os servidores, né? A gente até tem o portal Gov dos servidores, que a gente coloca o link lá para acessar sobre os servidores da universidade, mas também tem que publicar quais são os agentes públicos terceirizados, as empresas. Tudo isso já é necessária a publicação nos canais eletrônicos. Para quê? Trazendo essa necessidade, né, necessidade do controle social, essa disponibilização para o controle social e para mais transparência para o órgão público. Entendendo que a LAI entende como princípio maior que a transparência ela é a regra, o sigilo é a exceção. Então, todas as informações, elas têm como princípio a transparência, né, por ser um órgão público. E também fala sobre a transparência passiva. O que seria a transparência passiva? Nessa lei também foi criado o Serviço de Informações ao Cidadão, né, de Acesso à Informação, que é o SIC, e onde você pode pedir o acesso a qualquer informação pública. E aí, para você pedir, pode ser qualquer pessoa física ou jurídica identificada sem necessidade de justificativa.
Ou seja, não precisa motivação para você solicitar uma informação que é pública. Você não precisa justificar nem dizer por que você está pedindo, e muito menos colocar o seu nome. A pessoa pode estar identificada, ela no Fala BR ela é identificada, mas o órgão pode pedir para pseudonimizar o nome, e o órgão não recebe o nome de quem está solicitando a informação, porque não é algo relevante para dar o acesso ou não. E aí a gente tem 20 dias para dar a resposta a esse acesso, e essa resposta pode ser ou a informação que a pessoa solicitou, ou alguma orientação de como a pessoa consegue encontrar essa informação, ou até, caso a informação não seja uma informação pública, a gente tem que justificar, em alguma hipótese legal, por que essa informação não está disponível e por que a pessoa não pode ter esse acesso. Ou ainda existem pedidos de acesso à informação que não são solicitações de acesso à informação. São questionamentos, dúvidas, que não é o canal, ou solicitações que não é o canal para acesso, né? Então, a gente encaminha para uma solicitação de ouvidoria, que é diferente do acesso à informação. E aí, existe a possibilidade de prorrogação desse prazo de 20 dias, prorrogação de mais 10 dias, porém tem que ter uma justificativa do porquê não foi dado o acesso dentro dos 20 dias. Caso a pessoa, recebendo o pedido, a informação, caso a pessoa não concorde com o que está ali, ou ache que não foi o suficiente, não foi dada a informação que ela queria, ela pode entrar com recurso, e aí o recurso vai ser encaminhado para a instância superior daquela que deu a informação, aquela que tem o acesso àquela informação, e a pessoa vai ter 5 dias para responder esse recurso. Se mesmo assim o cidadão não concordar com a resposta, ele pode entrar de novo com um recurso, e aí a gente manda para a autoridade máxima do órgão, que seria o reitor, e assim sucessivamente. Mais 5 dias, se não concordar, manda para a CGU. E aí a CGU faz um parecer sobre aquele pedido. Se é um pedido, caso a gente negue, se é um pedido que era passível de ser negado ou não. E depois, se a CGU, se a pessoa continuar não concordando com a CGU, vai para uma comissão mista de reavaliação de informação, que é uma comissão que a própria CGU monta e faz essa análise novamente. Então, na transparência passiva, é sempre o cidadão que chega até o órgão e solicita alguma informação que não estava já na transparência ativa. E isso é importante porque muitos pedidos de acesso à informação, quando eles falam sobre o mesmo tema, eles podem ajudar na gestão de processos internos para que a gente possa criar a transparência ativa daquela informação. Porque se muita gente está solicitando, seria melhor para a instituição que ela já fornecesse a informação, né? Porque nem tudo que está em transparência ativa, nem tudo que é informação pública está em transparência ativa. E a lei traz como exceção das informações que não são públicas, né? Dentro desse contexto, das informações produzidas e gerenciadas pelo órgão, entendendo que todas as informações são públicas, porém existe uma pequena parcela dessas informações que entram como acesso restrito. O que seria o acesso restrito? As informações pessoais, as informações sigilosas. Sigilosa quando já tem alguma hipótese legal de sigilo, um sigilo bancário, um sigilo aduaneiro. Então, como já tem essas hipóteses de sigilo, as informações elas não são públicas. As informações classificadas, que são aquelas que colocam em risco a segurança do Estado, né? Então, são aquelas informações classificadas como reservada, secreta e ultra secreta, que a universidade não tem esse tipo de informação.
E os documentos preparatórios. O que seria documento preparatório? São documentos que a administração utiliza para poder tomar uma decisão final, para criar um ato administrativo. Um exemplo disso, a gente pode dizer, um processo de apuração de conduta, né, um processo disciplinar. Durante o processo de apuração, ele é restrito, né, porque ali existem os documentos que vão chegar a uma conclusão final, que é o ato administrativo, que pode ser uma sanção, um arquivamento, mas durante aquele período ele é restrito. Após o ato administrativo ser feito, ser publicado, aí o processo passa a sair da restrição, ele não é mais restrito. Então, essas são as únicas hipóteses, as únicas exceções da Lei de Acesso à Informação. Quando a gente nega qualquer acesso à informação, a gente tem que se basear em alguma dessas exceções, né? Não pode ser nada além dessas exceções. E aí a gente vê já uma interseção entre a LAI e a LGPD, porque aqui na LAI já fala, no artigo 31, dessa informação pessoal. E já trata também da proteção dessa informação pessoal, né? Resguardando a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, né? Que a informação está disponível. Então, ela já começa a pincelar esse tipo de informação pessoal. Mas a gente vem agora com a relação entre a LAI e a LGPD, que quando veio a LGPD, conforme as duas outras palestrantes já contextualizaram, houve esse conflito de entendimento. Quando a LAI diz que a gente tem que garantir a transparência ao que deve ser público, a LGPD vem com essa garantia, a proteção dos dados pessoais e da privacidade dos indivíduos. E aí, esse é o único ponto em que há essa diferença, né, que é a finalidade das leis. É nesse ponto apenas que tem essa diferença. Após isso, após muito entendimento da LAI, a gente entende que não existe essa oposição, não existe nenhuma hierarquia, não existe superioridade de uma lei para com a outra. Na verdade, existe uma complementação. Quando a LAI traz a informação pessoal como sendo uma exceção, né, de acesso à informação, ela deixava até os órgãos um pouco na dúvida do que ele poderia, então, publicar, né? Se ele poderia publicar o processo inteiro ou se, caso o processo tenha uma informação pessoal, não vamos publicar. E aí a LGPD vem para complementar esse entendimento, trazendo mais informações sobre o dado pessoal, fazendo a gente entender o que é o dado pessoal, o que é o dado pessoal sensível, trazendo ferramentas para que a gente possa gerenciar os riscos daqueles dados ser publicado, da gente conseguir entender a finalidade daquela publicação, né? E porque a LAI, ela traz, e a LGPD também, que o interesse que tem que prevalecer é o interesse público. Então, você analisando as duas leis, você consegue identificar qual é a informação que realmente deve ser restrita, né, por ser uma informação de privacidade do titular daquele dado. Então, a LGPD ela não alterou a LAI em nenhuma hipótese, ela não revogou a LAI também, não instituiu novas hipóteses de sigilo. Então, essa discussão inicial, ela vem de 2018, né, e a LAI já estava desde 2012, a LGPD, quando ela chega, traz esse conflito e muitas pessoas utilizaram dela para poder negar alguns acessos à informação, dizendo que seria um dado pessoal e não vamos divulgar. E aí,
a ideia é que ela não implementar a LGPD no órgão não é atribuir sigilo àquele dado. Né? A gente não tem que atribuir sigilo, a gente só vai entender dentro da informação pública qual é o dado realmente que a gente deve anonimizar, que a gente deve tarjar. Então, traz essas ferramentas e até traz uma segurança para o gestor, dando mais informações sobre dado pessoal. E aí, ele traz também esses critérios adicionais, né, da anonimização, da pseudonimização. Ele traz esses critérios que fazem com que a gente possa divulgar a informação que antes não divulgava por medo, né, de ter algum dado pessoal. A gente divulga já sabendo o que tarjar da informação. E aí, como teve muito conflito entre uma questão e outra, né, foi necessário uma análise mais ampla, né, para que a gente saísse desse entendimento da lei, que era só de sigilo versus publicidade, né? A gente estava só nessa dicotomia do sigilo e a publicidade, e trouxe, a LGPD trouxe esses dados a mais, que vai além do sigilo e da publicidade, vai a favor do que é o dado, o que é de privacidade do cidadão, o que é de direito do cidadão como dado pessoal e dado pessoal sensível. Diante de várias discussões e vários pedidos de acesso à informação que foram negados assim que a LGPD surgiu, e aí utilizavam como justificativa a LGPD, a CGU, a Controladoria Geral da União, publicou alguns enunciados, e um deles é o de número 4, de março de 2022, onde ele diz que as decisões que tratam da publicidade de dados, elas devem ser fundamentadas nos artigos que falam sobre as exceções da lei, apenas. Porque a lei, por ser mais específica, é uma norma de regência processual e material a ser aplicada no processamento do processo administrativo. E ela... deixa eu abrir aqui. E elas são compatíveis, a lei e a LGPD são compatíveis, uma não anula a outra. Então, na lei já fala sobre informação pessoal. Então, se há algum acesso a ser negado por questão de dado pessoal, a gente utiliza o artigo da lei que fala sobre informação pessoal. Não é necessário a utilização da LGPD como justificativa, né? Porque elas são apenas compatíveis e elas se harmonizam, né, no acesso à informação. Esse enunciado saiu por conta desses acessos, segundo levantamentos, foram mais de 80 acessos à informação que começaram a ser negados por conta, e começaram a chegar na CGU, né, porque foram entrando em recurso, e a CGU fez diversos pareceres em relação a isso. Eu posso trazer como exemplo, no âmbito da universidade, por exemplo, os processo seletivo de bolsa, por exemplo, né? Bolsa é um recurso público, né? E o processo seletivo ele deve sim ser público, porque o processo seletivo para uma bolsa, você está selecionando pessoas para ganharem esse recurso público. E aí, teve um caso que chegou até a CGU, e a CGU fez um parecer de pessoas que não ganharam a bolsa e queriam entrar na justiça e solicitaram o processo para poder entender o que fez fulano ou ciclano chegar ao primeiro ou segundo lugar ou ganhar a bolsa e ele não ser contemplado. E houve essa discordância, né, do órgão entendendo que aquela informação não deveria ser pública, porque ali naquele processo existem várias informações pessoais. Sim, realmente, num processo seletivo, seja ele qual for, existem várias informações pessoais. Porém, isso não torna o processo um processo restrito, porque
essas informações pessoais, elas podem ser tarjadas, elas devem ser tarjadas e anonimizadas, e o processo continua sendo público, para dar esse controle, a publicidade, e para que a gente possa saber o que chegou àquela comissão a selecionar tais pessoas em detrimento de outras, né? Então, entender qual foi a pontuação, como a pessoa chegou lá, isso é um processo público. Então, a CGU deu o parecer pedindo que fosse dado o provimento parcial das informações, então não era dar o processo na íntegra, é apenas dar o processo com as informações pessoais tarjadas. E isso é importante, né, para que a gente entenda o quanto o controle, o quanto a publicidade das informações é importante para nós, para resguardo do órgão público, né? E aí, em 2023, também teve um outro enunciado, o número 12, dizendo que o fundamento apenas de informação pessoal, ele não pode ser utilizado como para negar pedido de acesso à informação. Deve ter algo muito além, né, disso para que seja negado esse acesso. Então, as informações pessoais, elas devem ser tarjadas, excluídas, omitidas, né, e aí sim é assegurado o acesso àquela parte do processo ou da informação de que não contenha esse dado. A LGPD, ela traz uma vantagem para os órgãos, um benefício, no sentido de que os órgãos passaram a ter que rever alguns atos, rever alguns processos e na busca da minimização dos dados. Às vezes, muitos processos eram feitos com muitos dados e que não necessariamente precisavam estar ali. Dados pessoais que acabavam por causar essa dúvida, né, no acesso ou não daquele processo, e que poderiam não estar ali porque não faz uma diferença naquele processo. Então, é uma ferramenta muito importante que veio para facilitar a vida dos órgãos. A LGPD veio para dar normativas, para dar segurança na informação que os órgãos produzem e que os órgãos gerenciam, e veio no sentido de dar um respaldo para que a gente não cometa vazamentos, não divulgue coisas que não são necessárias divulgar, mas sempre pensando no interesse público como o princípio para a divulgação das informações. O interesse público, ele prevalece em qualquer sentido. Então, até algumas informações que a gente pode considerar como pessoais, e a LGPD também pode tratar como dado pessoal, caso o interesse público seja mais importante ali, caso a gente verifique que há um interesse público, a gente deve sim divulgar essas informações. Então, isso é uma discussão que ainda está acontecendo, mesmo a LGPD entrando em 2018, existem várias conversas, lives e apresentações e seminários falando sobre esse tema, porque ainda há uma certa discordância de pessoas que ainda acreditam que há um conflito, mas eu acredito que cada vez mais, quanto mais a gente falar sobre o assunto, mais a gente consegue dirimir as dúvidas e conseguir entender que há esse complemento entre uma lei e outra, e que a LGPD veio em benefício para os órgãos públicos. A apresentação foi bem curtinha, mas eu deixo aqui os meus contatos, né, o meu contato institucional e o da ouvidoria. Esse telefone é da ouvidoria também, e quem quiser no QR Code tem acesso ao nosso site com todas as informações sobre ouvidoria, sobre SIC e também sobre LGPD.
E agradeço mais uma vez ao convite da Fabiana, ao convite da Isabela. Agradeço também por terem tomado a frente nessa questão da LGPD, que estava incipiente ainda na universidade. E a partir do momento que elas tomaram a frente, muita coisa aconteceu e espero poder ajudar em qualquer outro debate sobre esses temas relevantes. Mariana, muito obrigada pela sua fala, ela foi bastante esclarecedora. E você nos trouxe uma correlação, né, entre a LGPD e a lei e essas questões jurídicas que estão implicadas, né, na correlação das duas, e também informações sobre a importância da transparência ativa da Unirio. Né? Quem tiver perguntas direcionadas à Mariana, por gentileza, vocês podem já colocar no chat, né, do bate-papo, porque ao final nós iremos abrir para as perguntas, né, para todas as palestrantes. E agora, dando continuidade ao evento, né, nós temos a nossa última palestra, com a convidada Paula Cotrim de Abrantes. Né? Paula, ela é arquivista, responsável pela gerência de documentação permanente, né, da Unirio, e ela vai falar para a gente sobre a cultura algorítmica e o desafio da proteção de dados pessoais. Né? A Paula, ela é doutoranda em Ciência da Informação, do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação, da UFRJ e BICT. Ela é mestra em Propriedade Intelectual e Inovação pelo INPI, possui também especialização em Gerenciamento de Projetos e é graduada em Arquivologia e Biblioteconomia pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio. A Paula, ela organiza e ministra cursos e eventos, inclusive cursos de capacitação em gestão documental para os servidores e bolsistas da Unirio, nos cursos de capacitação que o Arquivo Central oferece para a comunidade acadêmica. E ela também é criadora e administradora do perfil Info Arquivo ICI, que tem no Instagram e no Facebook, né, que tem como objetivo compartilhar informações de cursos, eventos e artigos na área da arquivologia e ciência da informação, como também dicas acadêmicas para os profissionais. Paula, vamos dar início, né, à sua fala, e muito obrigada, né, por estar participando e contribuindo aqui com uma temática bastante inovadora nesse evento. Obrigada a vocês, eu agradeço bastante pelo convite. É uma honra estar aqui com as minhas colegas de trabalho e com tanta gente também interessada sobre o tema. Então, eu vou falar mais aqui sobre essa questão algorítmica da proteção de dados pessoais. Então, vamos começar falando aqui um pouco de inteligência artificial algoritmo. Eu acho que vale a pena a gente entender primeiramente o contexto teórico da inteligência artificial, como surgiu, mas é bem rápido, né? Na verdade, estava durante a Segunda Guerra Mundial e precisou fazer uma máquina para decifrar aqueles códigos que aquela máquina Enigma dos nazistas tinham, era onde as cadeias de comando se comunicavam. Então, Alan Turing, junto com outros cientistas da época, formaram uma equipe e desenvolveram essa máquina. E essa máquina conseguiu desvendar esse código. Então, a partir disso, Alan Turing e diversos outros cientistas, Alan Turing, que é o pai da ciência da computação e da inteligência artificial, tá, gente? Começaram a pensar, podem as máquinas pensar? Podem as máquinas mimetizar o comportamento, o pensamento humano? Turing, em 1950, até escreveu um artigo exatamente assim, podem as máquinas pensar. Infelizmente, ele faleceu em 54. E em 56, o McCarthy, né, que foi o responsável pela criação desse termo inteligência artificial, junto com outros cientistas brilhantes da época, Rochester, Minsky, o Shannon, da teoria matemática da informação, né, que tinha aquela preocupação de diminuição do ruído e da entropia no envio de uma mensagem, sem preocupação ainda com o usuário a receber isso aí. Isso daí veio só depois, na cibernética da segunda ordem. Pablo, o seu microfone está ativo. Você tem como desligar? Então, veio aí também a inteligência artificial
Gente, será que tem como mutar o Pablo? Porque está atrapalhando um pouquinho aqui. Então, a inteligência artificial ela é dividida em machine learning e deep learning, né? São algumas sub-áreas aí da inteligência artificial. O machine learning, ela é essa subdivisão da IA que faz o quê? O aprendizado de máquina. Então, a gente vai ensinar a IA através, principalmente, melhor, né, de um Big Data, para que seus resultados sejam mais precisos. E a gente tem a Deep Learning, que geralmente ela vai usar algoritmos que vão simular as redes neurais cerebrais. E, hoje em dia, a gente vive numa verdadeira cultura algorítmica. Eu quis dar essa introdução da inteligência artificial, porque o algoritmo ele é usado nessa ferramenta da inteligência artificial, né? Então, a cultura dos algoritmos é hoje uma base da nossa cultura digital. Os algoritmos são as novas mídias, pois são formas de plasmar a realidade, sendo ao mesmo tempo uma mensagem, um canal, um emissor e um receptor. Então, hoje em dia, praticamente tudo que a gente faz, você usa a internet, né? E a internet, tudo que você navega ali com o seu login, está ali registrado que foi você que navegou. Está ali nos seus cookies. O que são os cookies? São essas migalhas que você vai deixando dos seus dados digitais ali na internet. E para onde você vai navegar, vai estar registrado. E ali você coloca seus dados pessoais, os seus dados pessoais sensíveis. Então, por exemplo, você está querendo comprar um carro. Aí, de repente, começa a aparecer a possibilidade de empréstimo, anúncio de carro. Isso vai aparecer também no seu Instagram, porque você vai estar logado. Então, está tudo conectado. E é assim que as Big Techs ganham dinheiro, com essa venda desses dados aí, né? Como? Eu vou te explicar. Por exemplo, quero falar aqui as Big Techs. Quem são? A Meta, Facebook, Instagram, Alphabet, que é do Google. A gente tem a Amazon, a Microsoft. São empresas aí que investem trilhões de dólares na inteligência artificial. E eles ganham muito dinheiro também. Esse investimento tem um retorno. Por exemplo, você tem um perfil no TikTok e aí lá na sua bio você coloca flamenguista até morrer. Aí, um TikToker que está ali gravando vídeo sobre o Flamengo, está querendo ganhar dinheiro no TikToker, vai pagar um valor para o TikTok para ele fazer aquele vídeo dele público, para atingir várias pessoas. Você deu o seu dado de graça ali, que você é flamenguista, e o cara está pagando o TikTok para ele divulgar o vídeo dele sobre o Flamengo. Então, quem que você acha que o TikTok vai direcionar esse vídeo dele? Principalmente para as pessoas que têm uma informação dessa no seu perfil. Então, a verdade é que hoje em dia a gente está numa era, né, tão algorítmica que a gente, na verdade, não percebe, mas absolutamente tudo que você coloca ali na internet, tudo é categorizado, classificado e vendido também. A verdade é essa, né? Indiretamente ou diretamente, a verdade é que os nossos dados são vendidos e, muitas vezes, os nossos dados pessoais sensíveis. Então, para essa questão, a gente tem aqui a LGPD, que as colegas fizeram uma excelente explanação explicando os pormenores da LGPD, né? E toda essa questão de aplicação, da anonimização também, da importância disso tudo. Mas aqui, de forma geral, né, vou falar que ela entrou em vigor em 2020, porque deu 2 anos para as empresas, instituições conseguirem a aplicação dessa lei dentro da sua instituição. Só que a gente sabe que não é fácil isso. E, apesar desses 2 anos, até hoje, muita gente ainda está engateando nisso aí. E a LGPD ela busca garantir a privacidade e a segurança dos dados dos cidadãos, além de normatizar as atividades das empresas. Então, isso é fundamental, ainda mais nessa era da inteligência artificial, né? Inclusive, muita gente pensa que a IA é uma coisa nova, mas ela não é. Como vocês viram que eu falei há pouco, ela foi criada em 1956. E de lá para cá ela teve invernos e verões, né? Ou seja, altos investimentos, baixos investimentos. Hoje em dia a gente está vivendo um verãozão da IA. Mas isso, e ela usando esses nossos dados. Então, a LGPD ela é uma lei fundamental
de aplicação também com relação a essas questões dos nossos dados pessoais sensíveis usados por algoritmos de IA. E falando em dados pessoais, né, e a sua importância na sociedade atual. Então, relembrando que dados pessoais são qualquer informação relacionada a uma pessoa física, natural, né, quer dizer, viva, identificada ou identificável, e incluem desde nome, endereço até a preferência de consumo e atividades online. Então, essa questão da pessoa ser identificada, identificável, assim, explicando de forma simples, identificada, eu vou colocar ali o nome da pessoa. Por exemplo, meu nome, Paula Coutinho de Abrantes, tá? Bem identificada. Identificável, como que eu seria identificável? Por exemplo, dando dados como minha graduação, onde eu trabalho, a minha faixa etária. Esses dados, as pessoas que me conhecem, né, já vão saber que você está falando de mim. Então, você tem que ter muito cuidado com os dados que você coloca ali naquele seu documento que você trabalha, aqueles arquivos que você tem, por exemplo, de acesso das pessoas que vão fazer um curso, por exemplo. Aí você promove um curso lá na sua empresa. Aí você vai pedir, né? Nome, endereço, CPF, gênero, opção sexual. Para que você precisa saber isso da pessoa? Não tem necessidade. Você, com o nome, o e-mail é essencial para você ali, para ministrar um curso. Então, muita gente não vai nem fazer esse curso, porque a pessoa vai pensar, poxa, mas está pedindo tanto dado meu aqui que eu não quero dar, para que isso? Então, é importante se pensar nisso também, com relação à privacidade dos dados das pessoas que vão ter, de alguma forma, relacionamento com a sua instituição. E as tecnologias emergentes, seus impactos? Bom, a gente tem aqui o reconhecimento facial. Hoje você anda na rua, você tem seu dado biométrico, que é um dado pessoal sensível, sendo gerenciado por não sei quem, sendo controlado por não sei quem, armazenado como não sei, compartilhado muito menos como também não sei. Então, é uma questão preocupante. Inclusive, eu não sei se vocês sabem, mas teve uma mulher em Copacabana que um reconhecimento facial falou que ela era uma criminosa, a mulher foi levada na delegacia e depois viu que não era ela. Olha só, imagine o constrangimento da pessoa ser abordada por policiais na rua falando que é uma criminosa, uma coisa que ela não é. Então, todas essas questões, elas precisam ser muito bem legisladas, né? A gente tem aí, depois eu vou falar desse novo projeto de lei sobre a IA, que ela vai legislar também sobre isso. Na internet das coisas, a gente tem aí esqueci o nome agora dela, né? Tem aquele equipamento lá que coloca dentro de casa, esqueci, não é Siri não, é outro. Mas a gente tem também os wearables, né? Que são os vestíveis, tecnologias vestíveis com IA. No celular, se você liga o carro, ele já sabe para onde você vai e te dá o tempo que você vai demorar. Por quê? Porque ele faz uma análise da quantidade de vezes por semana que você vai em tal lugar. Isso tudo são algoritmos de IA que estão calculando isso. A quantidade de passos que você dá na rua por dia, por mês, por ano, ele faz um comparativo, esses aplicativos, você tem isso no celular. Se você tem um smartwatch, ele vai medir seu batimento cardíaco, ele vai medir a sua oxigenação. E a gente não tem a menor ideia como esses dados são tratados. A gente tem no seriado, o Black Mirror, né? Tem lá um seriado que é Joanna Horrível. Na verdade, o que aconteceu? Ela fez mais ou menos igual a gente, assinou lá o termo para ter um Google, para ter todos acesso àquelas ferramentas do Google de forma gratuita. E o que aconteceu com ela? Fizeram um clone digital dela e ela sofreu horrores, uma coisa absurda. Aí ela pegou a advogada e falou assim, não, mas eu não autorizei isso. Ah, você não autorizou, não? Aí a advogada mostra ali mais de 100 folhas falando que ela autorizou. Não, mas eu não autorizei. Ah, você não clicou OK no termo de compromisso para você ter acesso a tal ferramenta? Ah, ela, cliquei, então está aqui, você assinou isso tudo. Então, na verdade, a gente está assinando coisas que a gente nem sabe. E a gente nem sabe como estão sendo tratados nossos dados. Na realidade aumentada, esse óculos virtual, você anda na rua, cada passo seu está sendo categorizado e classificado. Por onde você andou, para onde você olhou, que loja. Ah, olhou para aquela loja tal, então vamos colocar anúncios para ela com relação àquela loja. A Amazon, eu vi numa reportagem falando que você lê um livro no Kindle, eles ficam
sabendo quanto tempo você parou em cada página. Quer dizer, qual o seu interesse sobre determinado assunto. Então, a nossa era aí, algorítmica, né, a gente não percebe, mas ela está agindo sobre nós. Se você tem, por exemplo, você pede um empréstimo no banco, aí o gerente fala, não, está negado. Mas está negado por quê? Foi a inteligência artificial aqui, o programa que a gente usa, que negou. Mas negou como? Que dados você usou? Qual é essa ferramenta? Qual software você usou? Essa ferramenta tem viés? Ou seja, tem algum tipo de preconceito? Entendeu? As pessoas precisam estar cientes, tem que ter um letramento digital. Por mais que seja difícil, a gente sabe que o Brasil é um país com problemas sérios de escolaridade, né? Mas a gente precisa fazer o nosso papel como profissionais de arquivistas, profissionais da área da ciência da informação, para divulgar essas ferramentas, para as pessoas conhecerem, fazer palestra informando sobre todas essas questões. Porque aqui no ápice de tudo, a gente tem a IA e seus algoritmos aí controlando as nossas vidas. Você, por exemplo, está interessado em fazer um curso de pós-graduação, você comenta com um colega, poxa, estou tão interessado em fazer um curso de pós-graduação, achei legal lá aquele programa. Aí, de repente, você começa a receber no seu celular notícias que o curso de graduação, pós-graduação que você quer fazer, abriu o edital. Aí você vai lá, edital, passa no edital, conseguiu se tornar aluno do programa. Tudo por conta de quê? Por conta de algoritmos que estão ali interrelacionados com o nosso fazer, nosso agir, nosso pensar, a verdade é essa, e você tem uma modificação na sua vida por conta desses algoritmos. E muitas vezes a gente não percebe toda essa questão. E aqui, com relação falando às redes sociais, a proteção de dados pessoais... Antes de você continuar, desculpa, você gostaria de ligar a câmera? Não, porque eu tenho medo de cair e dar problema. Estava em dúvida. Aí tem aqui, estou falando da filtro bolha e câmeras de eco. O que é isso? Isso é relacionado às redes sociais digitais, né? O que é o filtro bolha? Você geralmente fala sobre tal assunto, defende tal assunto, curte e comenta tal assunto na sua rede social. Então, o algoritmo vai entender que você gosta daquilo e vai te deixar ali naquela sua bolha. E aí você perde um pouco da diversidade, né? Da informação, do dado, o que está acontecendo, sem ser esse assunto que tem interesse. Isso aí nas eleições, né? Muita gente estava muito confortável nas suas bolhas para evitar confusão. Mas a verdade é que a gente tem que entender um pouco de tudo, até para poder analisar o todo, certo? E aqui, o que são essas câmaras de eco? Você está ali naquela sua bolha, e nessa sua bolha você vai ter pessoas que vão sempre curtir, comentar, ser favorável a tudo que você fala. E isso vai o quê? Vai te favorecendo a você ficar cada vez mais na sua bolha, entendeu? Então, é importante as pessoas saírem um pouco dessa bolha que os algoritmos nos colocam para saber o que está acontecendo. É um alerta interessante. E quais são os desafios aqui da proteção de dados pessoais na coleta, armazenamento e uso? Coleta indiscriminada de nossos dados, é aquilo que eu falei, a gente não sabe como estão sendo coletados e tratados aí na internet, nas redes sociais, em todos os lugares. Você anda na rua, já está sendo coletado dado biométrico seu. Armazenamento inadequado, a gente não sabe como está sendo esse armazenamento de nossos dados, quem está tendo acesso, se está compartilhando, se está vendendo. E mesmo se está no lugar seguro, será que realmente está no lugar seguro? Será que não tem condições de um intruso entrar no sistema e ter acesso ao meu dado? Como eles estão sendo utilizados, né? Eu estou autorizando isso mesmo? Será? Será que eu estou autorizando isso tudo? A coleta e os dados pessoais enfrentam, então, importantes dilemas éticos, legais, como questões de privacidade, segurança e transparência. E a gente está hoje nessa era, né, dessa vigilância algorítmica, na verdade, que já tem vários autores aí que falam sobre isso. O livro do Renato Tarcísio também ele fala sobre essa questão da vigilância algorítmica. Tem também uma autora famosa lá na Inglaterra, duas, na verdade, principalmente questionam muito essa questão da vigilância biométrica, né? Também sobre essa questão. E a gente tem também o desafio da caixa preta. O que seria esse desafio da caixa preta na internet, né? Na inteligência artificial?
É porque, na verdade, mesmo as pessoas que criam esses algoritmos de IA, elas não sabem o que acontece ali dentro. Como que esse sistema ele é operado, né? A interpretabilidade em IA. As pessoas, os cientistas aí da ciência da computação e da IA, estão procurando entender melhor como acontece esse relacionamento entre os dados ali dentro do software mesmo ali, da inteligência artificial. E eles querem tornar isso explicável, eles querem entender como se chegou naqueles resultados. Será que aqueles resultados tinham vieses? Será que chegou a prejudicar uma pessoa? Falando nisso, tem um exemplo de um artigo de 2019 de Rui e colaboradores que eles detectaram lá nos Estados Unidos um problema com relação ao atendimento na urgência. O que acontece? Eles favoreciam as pessoas com mais poder econômico ali na emergência, ao invés de pessoas que tinham menos poder econômico. Isso é totalmente absurdo. Então, criaram um sistema que a pessoa que tem mais dinheiro, ela é atendida antes de uma pessoa pobre. Mesmo o caso da pessoa pobre sendo mais grave, isso daí é um total absurdo. É como mostrar como a inteligência artificial, infelizmente, ela pode ter esses vieses criados a partir dos dados pessoais sensíveis. São dados de saúde ali. Então, qual seria o papel dos indivíduos na proteção desses dados pessoais? Primeiro, consciência e educação. As pessoas precisam entender, ter ciência que existem softwares que estão colocando vieses nos seus dados, que estão tendo acesso, que você não sabe quem está tendo acesso a esse seu dado sensível. A verdade é essa. Então, você tem que buscar ao máximo, fazer um gerenciamento da sua privacidade, saber como os seus dados estão sendo tratados, perguntar, entendeu? Mas para perguntar, você tem que saber primeiro que existe, né? Você tem primeiro saber que existe um tratamento dos seus dados a partir de algoritmos. Tem que ter cuidado com as senhas, sempre ficar vigiando as suas senhas, ver se tem algum acesso inadequado. Por quê? Porque um hacker tem acesso ao seu nome, sua residência, e seu CPF e a sua data de nascimento pela Deep Web e consegue fazer compras usando seus dados pessoais. E isso não é ficção, isso já aconteceu comigo, infelizmente. Entendeu? Então, tem que ter muito cuidado com relação às senhas, né? Colocar a senha mais mirabolante possível aí para não ter esses problemas. E é o que eu estou falando, tá? Com a vigilância ativa com relação às suas contas pessoais. Como resposta regulatória, hoje em dia, a gente tem o PL 2338 de 2023, que ele é a atualização de outros projetos de lei que visam regular a IA no Brasil. Então, ele visa proteger os dados pessoais das pessoas com relação a esse uso algorítmico dos nossos dados. Então, por exemplo, a IA está usando os seus dados pessoais para uma coisa grave, por exemplo. A pessoa está presa e ela quer ser solta no regime sempre aberto, mas uma IA negou, falou, não, você não pode. A pessoa ela tem o direito de saber sobre que circunstâncias essa IA deu esse resultado que não pode. Inclusive, lá nos Estados Unidos, não sei se vocês sabem, tem um sistema de inteligência artificial que ela regula essa questão desse regime semiaberto aí, das pessoas. Ela fala se pode ou se não pode. Se ela pode diminuir aquele tempo dela, né, que ainda tem que prestar para a sociedade, ou não. E ela tem muitos vieses. Isso tem documentários da Netflix falando sobre isso. Se a pessoa é da raça negra, se a pessoa é pobre, ela vai ter um tempo maior para cumprir do que a pessoa branca. Isso aí é uma coisa totalmente assim, entendeu? Absurda. Isso não poderia acontecer nunca. Então, esse PL, ele vê essas questões também, né? Mas acontece um problema. Ele permitiu essa vigilância biométrica. Ele permitiu, eu soube pela reunião da BPC, que eu tive presente, falando que permitiu que IA seja usada em armas letais. Para que isso? Olha o perigo disso.
Inclusive, armas letais com inteligência artificial foi usada na guerra de Israel com a Palestina. É uma máquina decidindo se uma pessoa vive ou morre. Então, talvez as pessoas assim não tenham ciência, mas a inteligência artificial está avançando bastante e ela está sendo aplicada em áreas assim cruciais, né? Da vida de uma pessoa, se a pessoa vive ou morre. E como a gente pode fazer para anonimizar os dados pessoais em sistemas de IA? Bom, a gente tem algumas técnicas, tá? Mas essas técnicas não são infalíveis. Mesmo assim, pode acontecer invasão no sistema, mas pelo menos elas vão minimizar as chances disso acontecer. Da pessoa, mesmo que invada, que ela veja o dado pessoal, né? A gente tem aqui o K-anonimato, que ela, a partir de uma variável-chave, por exemplo, de um dado sensível, você vai ter um conjunto de dados que você vai conseguir anonimizar esse dado sensível. O L diversidade ele vai atuar com K-anonimato. Então, você vai ter dois conjuntos de variáveis sensíveis que vão estar ali dentro daquele conjunto maior de forma anonimizada. E o T proximidade você vai atuar também com K-anonimato. Você vai representar dentro de um conjunto menor o conjunto maior, para que essas diferenças, né, de assimetria e simetria dos dados não sejam perceptíveis pelo invasor. A gente tem o aprendizado federado em Machine Learning, em IA, né? Que é uma rede colaborativa onde os dados são tratados numa única instituição. Então, você minimiza essa questão, por exemplo, de os dados estarem numa nuvem e ter um acesso indevido. A gente tem o Fairness IA. O que é isso? É tentar deixar os dados mais equitativos. Você evitar os vieses. E quais seriam as boas práticas e soluções para a proteção desses dados pessoais? Bom, a transparência, né, principalmente da empresa, da instituição, vai ter transparência, como os dados estão sendo tratados, ter o consentimento dos dados. Eu vou fazer uma pesquisa no arquivo, a pessoa deu consentimento para tratar os seus dados e o arquivo ter acesso somente àqueles dados para fazer aquela pesquisa. Então, você não pode usar o dado da pessoa para fazer outro tipo de estatística, porque ela autorizou somente para acesso àquele tipo de documento. Você tem que minimizar esses dados que vão ser coletados ao máximo, ao máximo. Para quê? Porque se tiver algum problema de alguém invadir o sistema, também a pessoa se conseguir acesso ao mínimo possível. Ela não tem acesso, por exemplo, ao gênero, à opção sexual, partido político, problemas que a pessoa pode ter de saúde. Então, pegar o mínimo de dado possível. Ter segurança com relação ao armazenamento de todos esses dados e conscientizar todo mundo, fazer esse letramento digital, que é importantíssimo, ainda mais nessa nova era que a gente vive. E quais seriam as perspectivas futuras e a importância, né, dessa conscientização? Educar, promover o letramento digital, a inovação não vai deixar de acontecer. Eu posso detestar a inteligência artificial, mas ela vai acontecer independentemente da sua vontade, tá? A inovação não tem como brecar. A gente tem um exemplo aí dos luditas, né, na Revolução Industrial, que saíram quebrando máquina porque estava tirando emprego, mas isso não adianta, gente. A gente tem que saber, a inovação está vindo, a gente tem que entender, a gente tem que aprender, a inovação está vindo aí na arquivologia, na ciência da informação, então vamos dominar essa tecnologia, não deixar ela nos dominar, entendeu? Saber entender, saber fazer, saber falar com o pessoal da ciência aí da computação, olha, a anonimização tem esse aqui, o K-anonimato, a diversidade, a gente pode usar aqui nos meus documentos. Eu sei que tem um software, o RStudio, que tem um pacote de dados que faz essa anonimização, entendeu? Então, vamos procurar se informar com tudo que a gente possa. Essas aqui são as referências. E estou muito grata pelo convite, que eu adoro falar desse assunto, né? E qualquer dúvida, estou à disposição de todos vocês. Obrigada. Vocês estão me vendo? Sim. Paula, muito obrigada pela brilhante apresentação. Nossa, muita informação importantíssima, inclusive essa que você abordou agora no final, né? A questão do letramento digital, como que isso é importante, relevante, ainda mais
com essa mudança tecnológica tão rápida, essa captação de dados e essa vigilância algorítmica, né, como você muito bem colocou. Então, só agradecer mesmo pela fala riquíssima com esse conteúdo que é importantíssimo para esse entendimento, né, da LGPD associada a essas questões dos desafios, né, da proteção dos dados pessoais e a questão do direito à privacidade. Muito obrigada mesmo. Quem tiver perguntas para a Paula, pode colocar no chat. Retomando só um pouquinho, né, eu gostaria também de agradecer as falas da Isabela, né, e da Fabiana. Nas falas delas ficou demonstrada, né, a importância da presença do Arquivo Central à frente da implementação da LGPD na Unirio, né, ficando evidente a necessidade de aplicação correta dos procedimentos de gestão documental para promover a transparência, né, da informação, a transparência pública, garantir o acesso às informações e também, como muito bem colocado pela Fabiana, a garantir os direitos fundamentais, né, das pessoas. E já na fala da Mariana, ela evidenciou, né, essa correlação existente entre a Lei de Acesso à Informação e a LGPD, e que são leis que caminham juntas. Outro ponto que eu destaco também da fala da Mariana foi que ela nos trouxe a necessidade também de repensar os motivos que justificam a obtenção de alguns dados, né, para a gente evitar a captação desnecessária, né, desses dados que posteriormente vão precisar ser tarjados. Então, gostaria de agradecer, né, em nome aqui do Arquivo Central da Unirio, a todas as palestrantes, né, a participação também de todos os ouvintes, dos que também irão assistir posteriormente nessa gravação, né. Esse foi um evento que eu considero vai ser até um marco mesmo, né, no Arquivo Central, pela qualidade da apresentação, né, das palestrantes e por também estar contribuindo para a difusão do conhecimento que é aplicado na Unirio, né, no Arquivo Central da Unirio e no âmbito de toda a universidade. Então, mais uma vez, muito obrigada. Vocês estão me vendo? E gostaria de agradecer novamente e informar que nós vamos pausar a gravação e agora serão feitas as perguntas, né, do público que participou. Então, continuem, porque as perguntas foram muito boas